Olá, professor! Estamos aqui para apresentar o trabalho sobre Lei de Moore. E a gente vai falar os conceitos, a importância, como é praticada e o porquê dela é tão importante na matemática. A Lei de Moore, formulada por Gordon Moore em 1965, prevê que o número de transistores em um chip de computador dobre aproximadamente a cada 2 anos, resultando em um aumento exponencial da capacidade de processamento na redução de custos. A lei sugere que o número de transistores em um microchip muda a cada 18 e a 24 meses. O maior número de transistores em um chip geralmente significa maior poder de processamento e tornando os dispositivos mais rápidos, menores e mais eficientes. O maior número, o maior número de transistores em um chip geralmente significa que ele vai ser mais rápido e o processamento dele não vai ser demorado. Agora eu faço uma coisa. Esse exponencial resultou em um aumento constante no desempenho da queda de computadores e de seus custos ao longo do tempo. Ele vai ser mais rápido e o processamento dele não vai ser demorado. Agora eu faço uma coisa. Esse exponencial resultou em um aumento constante no desempenho da queda de computadores e de seus custos ao longo do tempo. O maior número, o maior número de transistores em um chip geralmente significa que ele vai ser mais rápido e o processamento dele não vai ser demorado. Agora eu faço uma coisa. Esse exponencial resultou em um aumento constante no desempenho da queda de computadores e de seus custos ao longo do tempo. Vou falar sobre quem foi Gordon Moore. Gordon Moore foi um engenheiro físico, químico e cofundador da Intel em 1968. Ele é uma das figuras mais importantes da história da computação e da eletrônica moderna. O que ele previu? Ele previu que em 1965, Moore publicou um artigo onde fez uma previsão que ficou conhecida como Lei de Moore. A quantidade de transistores em um chip dobraria aproximadamente a cada 18 a 24 meses, fazendo com que os computadores se tornassem mais rápidos, menores e mais baratos ao longo do tempo. Essa previsão não era uma lei física, mas uma obsessão sobre o ritmo da tecnologia, e ela se provou verdadeiramente por décadas, guiando toda a indústria dos semicondutores. Bom, o que é um transitor? Um transitor, ele é um tipo de interruptor que liga e desliga. É, Ele é um tipo de interruptor minúsculo que liga e desliga o circuito que tem dentro de um chip. Ele é muito, mas muito rápido e ele processa milhares de vezes por segundo. Liga a passagem de energias dentro de um chip. Ele faz isso muito, mas muito rápido mesmo, através de milhares de vezes por segundo. Bom, o chip, o chip é tipo uma plaquinha super pequena, cheia de bilhões de transitores. Eles formam, eles formam os circuitos que fazem conta de todos aqueles que guardam informações, processam imagens, jogos. Bom, agora eu vou explicar como é que é feita a fabricação da tipo de arte da precisão. Bom, vamos começar primeiro com uma borracha fina de silicone, que eles utilizam através por camadas microscópicas, que vão sendo colocadas uma em cima da outra, usando a luz ultravioleta para desenhar os caminhos para as borrachas finas. Logo depois, eles utilizam esses desenhos, eles acabam virando o circuito, com transitores cada vez mais menores e tipo pequenos que cabem milhões de pontas de um dedo. E no final, o chip é cortado, testado e colocado no aparelho. Agora eu irei dar um exemplo. Como fosse um celular atual, e celulares de hoje em dia, que pode ter cerca de 20 bilhões de transitores de um chip do tamanho de uma unha. E isso é como colocar uma cidade inteira funcionando dentro de uma quadrilha minúscula. E o benefício de tudo isso, que por serem os chips menores, os aparelhos eles serão muito mais rápidos
consomem menos bateria, esquentam menos e permitem tecnologias do tipo IA, inteligência artificial, câmeras avançadas, jogos pesados e internet rápida. Bom, a lei de Moore transformou o mundo, impulsionando o crescimento exponencial do poder em processo e redução contínua de custos. A tecnologia digital, como a lei de Moore mudou o mundo. Aceleração de inovações. A lei de Moore tornou-se um principal orientador de uma nova meta de indústria de semicondutores, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento PD contínuos para manter o ritmo e a duplicação de transistores. Isso serviu de base para a revolução digital moderna, resultando em dispositivos menores, mais rápidos e mais acessíveis, com consequências profundas nas nossas vidas diárias. Miniaturização e acessibilidade. Computadores que antes ocupavam salas inteiras, agora cabem na palma da sua mão. Smartphones, como smartphones. Essa redução de tamanho, combinada com a diminuição drástica dos custos por unidades e processamento, tornou-se a tecnologia acessível a bilhões de pessoas em todo o mundo. Bases para novas indústrias. O poder da computação barato e abundante viabilizou o surgimento de indústrias inteiras e inovações, que antes eram impensáveis, como a computação em nuvem e a inteligência artificial, a IA, e a internet de coisas, a IoT, e GPS, que é as redes sociais. O aumento produtivo e o crescimento econômico. A incorporação de eletrônicos em praticamente todos os setores, veículos, maquinários, industriais, saúde, pesquisa científica, aumentou a produtividade e impulsionou o crescimento econômico global. As consequências da lei de Moore na nossa vida. Comunicação instantânea e global. A tecnologia barata e eficiente permitiu a expansão da internet e das comunicações globais, possibilitando a conexão com pessoas em qualquer lugar do mundo, instantaneamente, através de chamadas de vídeo e redes sociais. O acesso à informação e à educação. A facilidade e a rapidez de acesso ao conhecimento melhoraram a qualidade de vida das pessoas, quebrando barreiras de comunicação e promovendo a inclusão social. Dispositivos pessoais potentes. Nossos smartphones, laptops e outros gadgets são exponencialmente mais rápidos, potentes do que supercomputadores de décadas passadas, permitindo realizar tarefas complexas em movimento. Inovações e saúde e ciência. O aumento do poder de computação acelera pesquisas científicas, o desenvolvimento de novos tratamentos de doenças, a análise de dados complexos, como potencial de solução de problemas urgentes, a humanidade e as mudanças climáticas. A transformação do consumo. A tecnologia influenciou diretamente nossos hábitos de consumo, permitindo compras de produtos e serviços através dos aplicativos de plataformas digitais. Embora a lei de Moore esteja enfrentando desafios devido à limitação de físicas, como o tamanho dos átomos, seu legado e a base da sociedade digital em que vivemos hoje. Vou falar sobre quem foi Gordon Moore. Gordon Moore foi um engenheiro físico, químico e cofundador da Intel em 1968. Ele é uma das figuras mais importantes da história da computação e da eletrônica moderna. O que ele previu? Ele previu que em 1965, Moore publicou um artigo onde fez uma previsão que ficou conhecida como Lei de Moore. A quantidade de transistores em um chip em um chip dobraria aproximadamente a cada 18 a 24 meses, fazendo com que os computadores se tornassem mais rápidos, menores e mais baratos ao longo do tempo. Essa previsão não era uma lei física, mas uma obsessão sobre o ritmo da tecnologia, e ela se provou verdadeiramente por décadas.
guiando toda a indústria dos semicondutores. Bom, o que é um transistor? Um transistor é um tipo de interruptor minúsculo que liga e desliga a passagem de energias dentro de um chip. Ele faz isso muito, mas muito rápido mesmo, através de milhares de vezes por segundo. Bom, o chip, o chip é tipo uma plaquinha super pequena, cheia de bilhões de transitores. Eles formam eles formam os circuitos que fazem conta de todos aqueles que guardam informações, processam imagens, jogos. Bom, o que é um transistor? Um transistor, ele é um tipo de interruptor que liga e desliga. é, Ele é um tipo de interruptor minúsculo que liga e desliga o circuito que tem dentro de um chip. Ele é muito, mas muito rápido e ele processa milhares de vezes por segundo. Um chip diferente do transistor, ele é uma plaquinha super pequena, cheia de bilhões de transitores. Eles formam os circuitos que fazem conta, guardam informações, processam imagens, jogos e tudo que tem a ver com a tecnologia dentro dele. Pensa que o chip fosse o cérebro do aparelho. Bom, agora eu vou explicar como é que é feita a fabricação da tipo de arte da precisão. Bom, ele começa com uma borracha fina de silicone, depois utilizam camadas. Bom, vamos começar primeiro com uma borracha fina de silicone, que eles utilizam através por camadas microscópicas, que vão sendo colocadas uma em cima da outra, usando a luz ultravioleta para desenhar os caminhos para as borrachas finas. Logo depois, eles utilizam esses desenhos, eles acabam virando o circuito, com transitores cada vez mais menores e tipo pequenos que cabem milhões de pontos de um dedo. E no final, o chip é cortado, testado e colocado no aparelho. Agora eu irei dar um exemplo. Como fosse um celular atual, e celulares de hoje em dia, que pode ter cerca de 20 bilhões de transitores de um chip do tamanho de uma unha. E isso é como colocar uma cidade inteira funcionando dentro de uma quadrilha minúscula. E o benefício de tudo isso, que por serem os chips menores, os aparelhos eles serão muito mais rápidos, consomem menos bateria, esquentam menos e permitem tecnologias do tipo IA, inteligência artificial, câmeras avançadas, jogos pesados e internet rápida. Bom, a lei de Moore transformou o mundo, impulsionando o crescimento exponencial do poder em processo e redução contínua de custos. Isso serviu de base para a revolução digital moderna, resultando em dispositivos menores, mais rápidos e mais acessíveis, com consequências profundas nas nossas vidas diárias. Como a lei de Moore mudou o mundo? Aceleração de inovações. A lei de Moore tornou-se um principal orientador de uma nova meta de indústria de semicondutores, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento PD contínuos para manter o ritmo e a duplicação de transistores. Miniaturização e acessibilidade. Computadores que antes ocupavam salas inteiras, agora cabem na palma da sua mão. Smartphones, como smartphones. Essa redução de tamanho, combinada com a diminuição drástica dos custos por unidades e processamento, tornou-se a tecnologia acessível a bilhões de pessoas em todo o mundo. Bases para novas indústrias. O poder da computação barato e abundante viabilizou o surgimento de indústrias inteiras e inovações, que antes eram impensáveis, como a computação em nuvem e a inteligência artificial, a IA, e a internet de coisas, a IoT, e GPS, que é as redes sociais.
o aumento produtivo e o crescimento econômico. A incorporação de eletrônicos em praticamente todos os setores, veículos, maquinários, industriais de saúde, pesquisas científicas, aumentou a produtividade e impulsionou o crescimento econômico global. As consequências da lei de Moore na nossa vida. Comunicação instantânea e global. A tecnologia barata e eficiente permitiu a expansão da internet e das comunicações globais, possibilitando a conexão com pessoas em qualquer lugar do mundo, instantaneamente, através de chamadas de vídeo e redes sociais. Acesso à informação e à educação. A facilidade e a rapidez de acesso ao conhecimento melhoraram a qualidade de vida das pessoas, quebrando barreiras de comunicação e promovendo a inclusão social. Dispositivos pessoais potentes. Nossos smartphones, laptops e outros gadgets são exponencialmente mais rápidos, potentes do que supercomputadores de décadas passadas, permitindo realizar tarefas complexas em movimento. Inovações e saúde e ciência. O aumento do poder de computação acelera pesquisas científicas, o desenvolvimento de novos tratamentos de doenças, a análise de dados complexos, como potencial de solução de problemas urgentes, a humanidade e as mudanças. A transformação do consumo. A tecnologia influenciou diretamente nossos hábitos de consumo, permitindo compras de produtos e serviços através dos aplicativos de plataformas digitais. Embora a lei de Moore esteja enfrentando desafios devido à limitação de físicas, como o tamanho dos átomos, seu legado e a base da sociedade digital em que vivemos hoje. Embora a lei de Moore esteja enfrentando desafios devido a limitações físicas, como o tamanho do átomo, seu legado é a base da nossa sociedade digital em que vivemos hoje. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre os muros físicos e seus desafios. No estudo da matemática, os muros físicos, eles surgem na hora de calcular áreas, volumes, resistência, custos, alturas, áreas, enfim. Tudo exige uma modelagem precisa para que a gente possa usar o uso correto das fórmulas, interpretação dos dados e tudo que exige a modelagem. No fim, entender o muro físico é transformar medidas reais em resultados matemáticos confiáveis.